Olá pessoal, meu nome é Luana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luana Santos Crochê. Hoje eu estou trazendo para vocês a videoaula desta bolsa Boho Chique, que ela é num modelinho diferente do que eu ensinei para vocês na semana passada. Se vocês tiverem interesse, é só clicar aqui nos cards aqui em cima, tá bom? Essa daqui eu trouxe ela com alça de corrente, com couro, tá bom? E ela fica presa aqui com os mosquetões laterais e eu também coloquei um zíper nela, também para dar um acabamento mais legalzinho nela também, ó. Aqui dentro tá até com forro. Para fazer essa peça, nós vamos precisar de apenas um novelo de fio de malha, tá bom? Então, bora para a lista de materiais. Para fazer essa peça, nós vamos precisar de uma agulha de crochê número 6,5, uma tesoura para fazer os cortes e arremates. Vamos precisar também de uma cola universal, eu não tenho aqui no momento, mas quando eu for fazer o arremate eu mostro pra vocês, tá bom? Mas é a cola universal, aquela vermelhinha, tá bom? Cola para tecidos, tá bom? E eu vou precisar de um novelo de linha de fio de malha. A que eu estou usando aqui é de poliéster com elastano, tá bom? Opa, desculpa. É de algodão com elastano, então ela é um pouquinho mais maleável, tá bom? Essa cor aqui que eu vou usar para fazer é a cor rosé da Fisher, tá bom? Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem ou até mesmo vocês podem estar utilizando de sobrinhas para fazer a sua bolsa de forma colorida, tá bom? Então, bora pro tutorial. Vamos começar fazendo o círculo mágico, tá bom? Peças redondas geralmente começam com círculo mágico, tá? Feito aqui o nosso círculo mágico, eu vou puxar essa cordinha aqui para deixar ela deste lado e vamos começar aqui fazendo uma correntinha, deixar ela bem presa, tá bom? E então aqui vamos fazer mais 5 pontos baixos, tá bom? Para totalizar 6 pontos baixos. Não precisa deixar ela bem soltinha, como nós queremos que essa bolsa fique bem estruturada, como aquela que eu fiz, a gente vai ter que deixar o ponto um pouquinho mais fechado, né? Feitos os 5 pontos, gente, desculpa esse cachorro latindo. Geralmente eles são bem quietinhos, mas hoje eles estão fazendo bastante barulho, desculpa mesmo. Então, aqui, ó, feitos 5 pontos baixos, eu vou fechar o nosso círculo mágico, tá? Puxando bastante. Então, aqui agora, nós vamos fazer o fechamento perfeito da carreira. Como é que é feito o fechamento perfeito da carreira? Nós vamos soltar um pouquinho a linha, então, com a nossa agulha, nós vamos introduzir ela aqui, ó, bem no meio daquela correntinha que nós fizemos. E vamos encaixar esta correntinha que ficou solta e puxar ela para trás do nosso trabalho, tá bom? Feito isso, nós vamos ajustar aqui, por isso que ela tem que ficar um pouco mais soltinha, e nós vamos introduzir a nossa agulha bem aqui, ó, no meio. Tá vendo aquela primeira correntinha que a gente fez? Nós vamos introduzir a agulha aqui, tá? E ela tem que sair aqui atrás, ó, por debaixo deste fio aqui, ó, e no meio dele. Tá vendo? Ele tem que sair dessa forma. Saindo assim, nós passamos esse fio aqui, e então, nós laçamos e puxamos para fazer uma correntinha. Porque esse trabalho, ele é todo feito em pontos baixos centrados, tá bom? Tá vendo que essa correntinha ficou meio solta? Eu vou fechar um pouquinho ela, só para poder ficar mais presinha, tá bom? E voltei.
Agora, como esta carreira nós vamos fazer ela toda de aumentos, eu vou vir aqui embaixo e vou fazer mais um ponto baixo neste mesmo ponto, tá? Por que mais um ponto baixo? Porque este primeiro ponto, essa primeira correntinha aqui, ela equivale a um ponto baixo, tá bom? Então, aqui eu já tenho o meu primeiro aumento. No próximo, ó, se vocês estiverem começando, é só vocês darem uma aberturinha aqui pra vocês verem melhor, tá? Este aqui, ó, é a metade do ponto. Tá vendo aqui? Aqui, ó, tem duas cordinhas. Ele vai ficar como a gente apertou um pouquinho aqui no começo, ele vai ficar um pouquinho mais escondidinho, tá? Então, aqui, ó, é só introduzir a agulha que ela vai sair aqui no meio, tá vendo? Feito isso, nós vamos laçar e puxar. Subir aqui e vou fazer o meu ponto baixo. Vou lá de novo. Subir, fechei o ponto baixo. Agora, na próxima, vamos introduzir da mesma forma, vai sair aqui atrás entre os dois cabinhos aqui, ó. Vamos laçar e vamos puxar o nosso fio pra frente e fazer mais um ponto baixo. E vamos seguir fazendo assim durante toda a carreira, tá bom? No total, nós devemos ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Introduzir aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, aqui eu não saí na metade, então eu vou tirar e vou ajustar. Pronto, passei aqui no meio. É sempre bom conferir, principalmente nos primeiros pontos, se vocês fizeram certo, porque às vezes a gente acaba passando e não vê. E aqui eu cheguei no meu último ponto. Chegando no último ponto, eu vou introduzir a agulha bem no meio dele, ele vai estar mais apertadinho do que os outros, tá? Então, só usar um pouquinho mais de força e puxar. Feito isso, eu fecho aqui, então eu vou introduzir novamente, vou puxar novamente e vou fechar novamente. E temos a nossa segunda carreira completa. Agora, eu vou ajustar aqui o fio e vou fazer o fechamento perfeito. Puxei aqui pra trás, vou introduzir a agulha aqui no meio, ela vai sair aqui atrás, ela tem que sair, né? Que é atrás entre os dois cabinhos aqui, que ela saiu. Vou ajustar este fio aqui atrás, pra ele não ficar solto. E agora eu vou puxar aqui a minha correntinha e vou fazer uma correntinha. Aqui, eu já não vou fazer aumento neste ponto, mas eu vou fazer um aumento no próximo ponto. Passei aqui e fiz um aumento. Feito um aumento, eu vou vir aqui no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, eu vou vir aqui e fazer um aumento. Então, essa carreira toda, nós vamos seguir dessa forma. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Eu vou seguir fazendo a minha e volto com vocês para mostrar como que vamos prosseguir. Voltei aqui no final, vou fazer o fechamento aqui de novo da carreira, como eu mostrei pra vocês anteriormente, ó. Passei aqui no meio, passei o fio, ajustei. Então, agora eu vou fazer uma correntinha e eu vou fazer nesta carreira apenas, um ponto baixo. Começando esta carreira com um aumento. Por que eu disse que eu só vou fazer nessa? Porque, preferencialmente, eu não vou fazer aumento na primeira correntinha, porque é muito ruim de fazer, atrapalha bastante a gente, então eu prefiro não fazer isso. Eu vou sambando com os meus aumentos, eu nunca deixo aumento sobre aumento, que é importante frisar, para que ela não fique com pontas, porque se a gente fizer aumento sobre aumento, ela não vai ficar redonda, que nem ela está aqui agora. Ela vai começar a ficar com umas partes um pouco mais retas e outras partes mais arredondadas, tá bom? Então, não faça aumento sobre aumento. Estou fazendo nessa, porque nesta carreira não tenho muita opção, mas nem fiz aumento sobre aumento. Eu fiz sobre a uma correntinha. Então, sempre deem preferência para fazer os aumentos em cima de uma correntinha.
Aqui, para seguir fazendo a nossa bolsa, a gente vai seguir fazendo aumentos por todas as carreiras até a gente ter 6 pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, neste caso, eu estou indo para minha segunda carreira. Quando eu finalizar essa, vão faltar mais 4 carreiras para poder chegar no tamanho da nossa bolsa, tá bom? Então, a gente vai seguir fazendo assim. Como que vamos fazer os aumentos de acordo com as carreiras? Aqui, na primeira carreira, nós fizemos 6 pontos. Na segunda carreira, nós fizemos 12 pontos, ou seja, todos eles ganharam um aumento. Nesta carreira, nós fizemos um aumento e um ponto baixo. Na próxima carreira, nós vamos começar a seguir desta forma: um aumento e 2 pontos baixos. Na próxima carreira, vão ser um aumento e 3 pontos baixos. Por quê? É a quantidade de pontos da carreira anterior, então, a quantidade de aumentos, são 6 aumentos sempre, e uma correntinha mais, a quantidade de correntinhas mais um. Então, vai chegar numa carreira que a anterior você vai ter 4 pontos baixos. Então, você tem que adicionar um ponto baixo na próxima. Neste caso aqui, ó, eu tenho um aumento e um ponto baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um aumento e 2 pontos baixos. E vamos seguir assim, fazendo até o final. Essa é a regra básica para quando se faz produtos circulares. Sempre que você vai fazer alguma peça de crochê circular, ela é feita dessa forma. A diferença é a quantidade de pontos iniciais, tá? Que vai depender da linha, do tex da linha, da peça que você vai fazer, o tamanho que você quer deixar. Então, vai depender de várias coisas. Mas o aumento, ele sempre vai ser feito desta forma. As carreiras seguintes. A inicial é uma, as carreiras seguintes são outras, que aí seria um aumento, mais um ponto baixo, um meio ponto alto, aí vai depender da peça que vocês estão fazendo, tá bom? É assim que nós seguimos fazendo peças circulares, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? E no próximo, eu vou fazer um aumento. Aqui, gente, não vamos ficar deixando muito solto esse fio aqui da agulha quando a gente finaliza ela, e nem o ponto, porque a gente quer que essa peça fique bem estruturada. Se a gente começar a deixar o ponto muito solto, ela vai ficar mais maleável. Então, como eu quero deixar ela mais estruturada, mais firme, como a que eu mostrei pra vocês agora no começo, então a gente tem que fazer o ponto não com tanto espaço, tá? Aqui essa última correntinha, e também não deixar esse ponto tão frouxinho, tá bom? Mas também não precisa deixar super apertado, tem que deixar ali no meio termo. Conforme vocês forem fazendo, vocês vão sentindo a peça e vão vendo, tá bom? Se ela não estiver repuxando e ficar redondinha assim, essa terceira carreira aqui, já vai estar ótimo, tá bom? Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo a minha carreirinha. Vou precisar aqui, ó, 2 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer um aumento, tá? Então, eu vou seguir fazendo assim por toda a carreira até o final. E então, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, novamente eu vou fazer o fechamento aqui da carreira, da mesma forma que eu fiz as anteriores. E vamos começar a fazer a próxima. Aqui, ó, como eu comentei com vocês, eu fiz o primeiro ponto, fiz com aumento. Então, agora eu vou fazer 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 com esse daqui, e no próximo ponto, eu vou fazer o aumento. E como eu expliquei pra vocês, nós vamos seguir fazendo 6 aumentos e a quantidade de pontos da carreira anterior, a quantidade de pontos baixos da carreira anterior, mais um para essa carreira. Então, se aqui eram 2, na próxima é 3. E nós vamos seguir desta forma até o final da nossa bolsa, tá? Até o final
das nossas carreiras de aumento, tá bom? É desta forma que nós vamos seguir. Quando chegarmos na 8ª carreira, né, que se a gente contar com as duas primeiras, no total são 80 carreiras, ou que no total são 8 carreiras, eu volto com vocês para mostrar como nós vamos prosseguir, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui a minha peça e eu já volto com vocês. Cheguei aqui no tamanho final da minha peça, que como eu falei pra vocês, são 8 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Nessa carreira, eu fiz 6 pontos baixos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, ó, eu já deixei aqui de um jeito, eu vou fazer uma correntinha, e agora, nós vamos fazer... Opa! Vamos fazer agora uma carreira inteira de pontos baixos, sem nenhum aumento, tá bom? É só seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, não tem segredo nenhum essa carreira, tá bom? Eu vou fazer a minha e já volto com vocês, tá bom? Então, bora lá. Cheguei aqui no final da bolsa, ou da carreira, e vou finalizar aqui a carreira como eu mostrei pra vocês, tá? Esse aqui no meio, passei e puxei. Aqui, ó, ela ficou reta ainda, tá bom? Mas ela, quando a gente fizer as próximas carreiras, ela vai virar, tá bom? Porque não vamos ter mais aumentos, então, essa primeira carreira, ela vai permanecer assim, mas as próximas carreiras, ela vai começar a entortar e dar o desenho que nós queremos para nossa bolsa. Então, aqui, nós vamos seguir e vamos fazer mais 2 carreiras da mesma forma que fizemos essas daqui, ou seja, sem nenhum aumento. Ponto baixo sobre ponto baixo durante toda a volta, tá bom? Então, eu vou fazer e eu já volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer o acabamento dessa peça, tá bom? Então, bora lá! Voltei aqui com vocês, eu estou aqui no finalzinho da terceira fileira aqui, ó, como vocês podem, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Este aqui foi a última carreira que eu fiz aumento, então, ó, 1, 2, 3. Este é o terceiro, então eu vou fazer o fechamento desta carreira com vocês aqui. E agora vamos partir pro acabamento da nossa bolsa. O acabamento da nossa bolsa... Opa, eu fiz errado aqui, ó, já. Deixa eu finalizar. Vou finalizar aqui com vocês. Este último aqui, a finalização dele é diferente. Ao invés de a gente colocar aqui no meio do ponto, nós vamos colocar aqui entre os dois, porque agora a gente não vai fazer mais ponto baixo centrado. Então, não precisamos fazer ela pelo meio. Vamos fazer por aqui, porque é por onde que nós vamos puxar. Então, feito aqui, estão vendo? Nós vamos fazer toda essa volta com pontos baixíssimos, desta forma, tá vendo? No próximo faz e puxa, ajeita aqui na agulha, passa de novo. E vamos seguir por toda a carreira desta forma, tá bom? Tentem não ficar repuxando nesta parte, tá bom? Nessa parte aqui vocês têm que deixar um pouquinho mais solto, porque senão a bolsa, ela vai ficar mais apertada essa parte aqui e ela vai ficar assim, ao invés de ficar reta, entendeu? Essa é a diferença. Aqui, ó, tá vendo? Ela tá reta. Se vocês ficarem apertando muito, ela vai fazer isso pra dentro. E aí, ela vai tirar um formato redondo da nossa bolsa e a gente não quer isso, tá bom? Então, eu vou terminar aqui a minha fileira e volto com vocês pra mostrar como é que se faz o fechamento perfeito, tá bom? Então, bora lá. Finalizei aqui. Agora, nós vamos terminar a nossa peça. Primeiramente, eu vou cortar o fio aqui, porque nós não vamos mais continuar aqui. Então, eu vou cortar o fio aqui dessa altura. E então, aqui, ó, eu vou puxar o fio todinho. E aqui agora, eu vou introduzir a agulha passando por essas duas daqui, ó, da frente, tá? Não é pra pegar essas aqui de trás, é só essas da frente. E vou puxar. Gente, sempre façam dessa forma.
vindo do lado de fora pra dentro, tá bom? Pra ficar melhor. Feito isso, eu vou ajeitar aqui pra ela não ficar repuxando. E então eu vou introduzir a minha agulha. Como que eu vou introduzir a agulha? Eu vou colocar ela aqui, é o ponto onde nós vamos passar. Então, esse daqui, ó, é o ponto que vai dar lá. Então, eu vou passar assim, ó, tá vendo? Passo por debaixo dessas duas cordinhas. Por debaixo dessas duas cordinhas, e então eu passo pelo meio aqui, ó. Passei pelo meio, eu vou passar a minha linha e vou puxar ela todinha aqui pra trás. Feito isso, ó, eu vou aqui somente verificar como ela está aqui atrás, ó. Tá vendo que ela tá meio diferente? Então, a gente ajusta pra poder ela não ficar parecendo tanto assim. Apesar de que essa parte nós vamos deixar pra baixo, tá bom? Mas, ó, aqui, ó, já tá mais fechadinho. Então, agora é só a gente fazer o arremate. Aqui, ó, passando por debaixo do fio, eu vou puxando esse fio aqui, esse fio que a gente cortou, pra poder ir passando ele, pra poder ficar bem preso. E então, vamos passar a nossa cola. Minha cola aqui, que eu falei pra vocês já, que ela tá bem no finzinho aqui agora, tem que sair tem que comprar mais, né? Mas por enquanto eu tô conseguindo usar ela. Então, aqui, é só passar a cola bem aqui embaixo, tá, ó? Porque nós vamos cortar esse fiozinho aqui. Nós vamos cortar ele. Bem rente aqui, ó. Pra poder ficar bem escondido. Mas também não devem se preocupar muito com isso, tá? O ideal é vocês cortarem e ele ficar um pouquinho mais rente. Mas lembre-se, pra nós fazermos bolsas lindas e perfeitas, que nossa cliente vai amar cada detalhe dela, nós precisamos colocar nelas os forros. Por isso que, se ficar aparecendo alguma coisa, não tem problema, porque nós vamos fazer o forro nessas bolsas. Aqui eu já vou fechar este outro ponto aqui. Vou usar essa pontinha de cola que já saiu aqui também, quando eu empurrei. Aqui, ó, já escondi aqui, ó. E eu só vou cortar. Então, agora eu vou fazer a outra metade. Essa daqui ficou pronta uma metade, tá vendo? Este é o resultado de uma metade. Então, eu vou fazer a outra metade e já volto com vocês, tá bom? Bora lá. Voltei aqui com vocês, com as duas metades prontas, tá bom? Então, aqui, ó, fiz cada uma delas com a mesma quantidade de carreiras, da mesma forma que eu falei pra vocês, eu fiz as duas metades. Dá pra ver que elas são bem firmezinhas, ó. Eu não estou fazendo tanta pressão porque, né? Se eu apertar realmente ela vai ceder, mas ó, elas são bem firmes. Então agora nós vamos começar a fazer a parte final da nossa bolsa, que é a conexão com o espaço para abertura da nossa bolsa, tá bom? Então aqui nós vamos começar marcando aqui que este lado aqui ele vai ficar para baixo. Então quer dizer que a boca da nossa bolsa vai vir deste lado, tá? Sempre assim, para poder a gente esconder essa parte aqui, onde nós fizemos os arremates da bolsa e tudo mais. Tudo bem que ela não aparece aqui na frente, mas o ideal é a gente deixar esse daqui para baixo, para poder não ter nenhuma chance de ficar aparecendo essa cicatriz, tá bom? Mesmo que essa parte aqui de dentro, a cliente nunca vai ver, né? Então, aqui, com a nossa fita métrica, nós vamos medir aqui o tamanho da nossa aba, que é a de 20 centímetros, tá bom? Aqui eu vou marcar um ponto aqui, tá bom? A minha, eu vou virar um pouquinho ela, porque essa parte aqui, é bom ela ficar mais pra baixo. Então, aqui, vocês podem aproveitar, né? Se ficou alguma imperfeição, vocês já aproveitam e jogam elas um pouquinho mais pra baixo, que aí não tem erro, tá? Então, aqui, ó, pra ficar bem centralizada, aqui os 20 centímetros, tá? Então, eu vou fazer a primeira marcação aqui desse lado, usando restinhos do próprio fio, tá bom? Não precisam ter nenhum marcador, nem nada, tá bom, pessoal? Vocês podem utilizar o próprio restinho de fio aqui, ó. Passei. E agora eu vou fazer só um nozinho. Feito isso, eu vou ajustar
Essa daqui também vou verificar se não tem nenhuma imperfeição aqui na lateral, senão é só marcar, colocar ela virada aqui pra baixo. E então, escolher o fio aqui do lado pra poder marcar, tá? O inicial. O inicial não tem problema, não está 100% certo, não tem problema elas ficarem em direções diferentes, tá bom? Aqui eu dei um nozinho, mas eu vou desfazer ele. E vou puxar do outro lado para poder ela ficar um pouquinho mais presa, tá? Este primeiro não tem problema, a gente vai depois puxar a gente depois vai medir novamente, tá? Porque a gente tem que ter certeza de que vai ficar certinho, tá bom? Então, aqui, ó, eu já vou prender aqui a lateral. Então, agora, eu vou vir aqui, vou encaixar ponta com ponta da bolsa, né? Então, eu vou pegar os 20 centímetros novamente. Aqui, ó. Os 20 centímetros... Os 20 centímetros, eles vão acabar bem aqui, neste ponto. Então, eu vou reajustar a bolsa, porque ela tá sambando um pouquinho aqui. É normal, tá? Ela faz isso mesmo. E vou pegar este fiozinho aqui. Opa, já perdi o local que eu tinha marcado. Aqui, este ponto aqui. Então, eu vou vir aqui e passar o fio. Passei o fio aqui embaixo, vou reorganizar a bolsa e vou passar aqui em cima também, ó. Este daqui é o outro fio. É o outro lado, quer dizer. Passado aqui pelo outro lado, eu vou dar novamente o nozinho. Vai ficar bem preso. Feito isso, agora nós vamos começar a fazer a conexão da nossa bolsa. Isso aí, vamos começar a fazer a conexão. Então, vamos pegar a ponta do fio, tá? Se vocês tiverem algum cortado aí, também serve, tá? E nós vamos fazer a costura desta lateral. Como é que nós vamos fazer? Pra quem viu o vídeo anterior, já está um pouquinho mais acostumado de como é que eu faço essa costura. Mas pra quem não viu, não tem problema, eu vou explicar direitinho novamente aqui. Nós vamos introduzir a agulha aqui embaixo, neste ponto. E então, neste ponto daqui... Pera aí, rapidinho que ele soltou. Aqui. Então, aqui, eu vou passar este fio nos meus dedos. Agora, com os dois nós, eu vou fazer o quê? Este primeiro aqui não deveria ter nenhum, mas eu vou passar pra poder a gente começar por ele. E então, aqui, ó, eu vou introduzir neste próximo da frente a agulha. E aqui, ó, neste de baixo também, tá? E então, eu vou passar este fio aqui no meio e vou fazer um ponto baixíssimo, passando pelos 3 fios, ó. Tá vendo? Passando pelos 3 fios, então, eu vou fazer o quê? Eu vou ajustar este ponto baixo aqui, ou esse ponto baixíssimo, e vou introduzir aqui um, e no próximo aqui, ó, vou introduzir este aqui também. Deixando esse fio sempre pra baixo, tá? Pra poder ele pra não atrapalhar, tá? E ele não ficar por cima. Então, agora eu vou laçar aqui o fio na minha bolsa e vou puxar, ó. Tá vendo? Só o primeiro a gente faz com 3. O próximo a gente já não faz com 3, porque não precisa, tá? É só o primeiro pra dar uma firmeza a mais. Então, aqui, ó, eu vou pegar ele, eu vou introduzir novamente e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui de novo, ó, introduzir aqui, ó, sempre a segunda de baixo, tá, gente? Aqui também, ó, a segunda de baixo, vou laçar aqui por dentro e vou puxar. Pronto. Lembre-se sempre, não deixe muito apertado o nosso ponto baixíssimo, para ele não ficar repuxando e deixar marcada a nossa bolsa. A gente tem que deixar firme, sim, mas também não pode deixar muito solto, porque senão ela vai ficar sem forma, tá bom? Então, é só ir fazendo daqui até o final desta forma, tá bom?
Então, eu vou seguir fazendo o meu e eu já volto com vocês, tá bom? Então, bora lá. Voltei aqui para fazer o último ponto com vocês, tá bom? Este daqui vai ser o último, então nós vamos fazer desta forma. Feito o ponto, eu vou puxar ele todinho, o fio, pra cá. Feito isso, nós vamos passar esse fio, ó, pra trás, tá bom? Então, eu vou passar aqui, ó, pegar um fio de qualquer lado, vocês podem escolher qualquer lado, se quiserem esse ou esse, tanto faz, tá? E vou ir passando ele aqui por dentro, pra poder a gente fechar direitinho, pra poder não ficar solto, tá? Então, aqui, ó, é um pouquinho chatinho de fazer aqui dentro mesmo por causa do fechamento, tá bom? Por isso que o ideal também é deixar os nossos arremates já fechados, já tudo bonitinho antes da gente fazer a conexão, porque senão fica bem difícil de passar aqui depois. Fica bem difícil de fazer os arremates com a bolsa já conectada, tá bom? Aqui, ó, eu terminei, eu só vou cortar. E aqui do outro lado a mesma coisa, ó, vou soltar este fiozinho aqui, que eu fiz o nozinho com vocês. Soltou o nozinho, eu vou vir aqui na ponta dele, aqui, ó, essa ponta que tá aqui dentro, tá vendo, ó? E vou começar a puxar ela aqui pra dentro, pra poder eu conseguir arrematar ela bem bonitinho, pra ela ficar bem escondidinha, pra ela ficar aqui dentro escondida. Ela soltou aqui na metade do caminho, pera. Foi. Então, eu vou virar aqui e vou prender, colar. Colado, eu vou cortar. E... Eita. Agora ela ficou toda deformada, mas agora é só arrumar ela, tá? Bolsa de malha, a gente sempre tá arrumando ela depois que a gente termina de fazer, porque a gente precisa, né, mexer, manusear ela. Mas aqui, este aqui é o resultado final da nossa bolsa, tá? Aqui a gente vai manuseando ela, tá bom? Quando colocar o acabamento aqui em cima, pode ser ou aquela abinha ou o zíper, ela vai ficar mais firme, tá bom? Só aquela simplesinha como eu coloquei na outra bolsa, essa daqui ela fica um pouquinho mais solta, tá? Só pra ir avisando, mas se vocês quiserem mesmo assim fazer ela desta forma, vocês podem fazer. Então, este é o resultado final da nossa bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se qualquer dúvida, é só mandar mensagem aqui que eu vou estar respondendo vocês. Se vocês são novos por aqui, não deixem de considerar se inscrever aqui no canal para estar recebendo novos tutoriais e também visitando os vídeos anteriores. Se você gostou desse vídeo também, não esqueça de dar like. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.